Sejam todos muito bem-vindos. Estamos produzindo esse vídeo aqui em nossa casa e queremos desejar a todos muita saúde e equilíbrio e que Jesus possa nos envolver a todos com a sua paz. Hoje o nosso tema é sobre o amor. O amor que é a definição dada por João a Deus, João o apóstolo. Quando perguntado quem é Deus, ele respondeu: Deus é amor. Então, amor é o sentimento mais elevado que possamos imaginar. Além de ser o sentimento mais elevado, é também um estilo de viver, uma atitude de caráter. Então, nós colhemos de alguns estudiosos, de alguns pensadores, filósofos e religiosos, noções em torno sobre o amor. Queremos começar com um pensamento de André Luiz, registrado pela psicografia de Chico Xavier. Diz assim, que a alma em si apenas nutre de amor. Nada pode ser mais importante que aprender a amar. Nem o sucesso, nem o dinheiro, nem o prestígio, nem o poder. O caráter ativo do amor consiste em dar, com o sentido da potência. Não é rico quem muito tem, mas quem muito dá. Ontem à noite nós assistimos um filme muito interessante chamado Musisi e que demonstra amplamente esse sentido da felicidade alcançada por aqueles que sabem doar do seu tempo, doar do seu saber, doar das suas energias em favor do próximo. Então é rico não quem muito tem coisas, mas quem muito dá. Então importa considerar isso. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Um dos maiores gozos que lhes são concedidos na terra é o de encontrar corações que com o seu simpatizem. Dá-lhe a vida, assim, as primícias da felicidade que o aguarda no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benignidade. É o item 938 do Livro dos Espíritos. Amar é o grande desafio. Não há como negar ser o amor a realidade mais pungente da vida. Irradia-se de Deus e vitaliza o universo, mantendo as leis que produzem o equilíbrio, a harmonia. Então, Deus nos dá para nos reger, para nos governar, as leis divinas. E nós acertamos bastante quando as observamos e quando as praticamos. Sobretudo, quando as respeitamos. O amor é vida exuberante, é causa, meio e fim para o comportamento humano feliz, que desperta com anseios de plenitude. Quem fala essas belíssimas palavras é Joana de Ângeles. Então, para se alcançar, para o ser humano, alcançar a plenitude, é preciso que realize tudo que lhe compete realizar. Que ele possa, como faz a água no copo, ser pleno, transbordar e não permanecer na horizontalidade. É preciso ir além, transbordar, alcançar plenitude e sempre obedecer às leis divinas que tem nessa coisa na impermanência, na flexibilidade e na troca efetiva, fatores que lhe auxiliam a alcançar aquele patamar evolutivo, realizando o que lhe compete, que vai garantir a felicidade, a alegria, a plenitude. O amor é uma capacidade natural a ser desenvolvida. Assim como a inteligência, o amor precisa ser aprendido, precisa ser observado, precisa ser
tenazmente perseguido, se nós temos esse objetivo, essa meta, de atender aquele convite de Jesus, amai-vos como eu vos amei, então precisamos aprender, treinar o amor. Como é que se faz isso? Orando, observando atentamente a nós mesmos, buscando avaliar as nossas atitudes, as nossas escolhas e procurar nos desarmarmos, desodiar, esterilizar as contendas, suavizar no nosso trato conosco mesmo e com os nossos semelhantes. Hamed, nos Prazeres da Alma, diz assim, que o amor é uma capacidade natural a ser desenvolvida, como a inteligência, como a medicina, como a pintura, como a escultura, como a odontologia, como a pedagogia. É preciso dedicar tempo, afinco, foco para desenvolvermos essa capacidade que é a mais importante. É para isso que aqui estamos reencarnados, para desenvolver a sabedoria e crescer em amor. O amor não faz mal ao próximo. O cumprimento da lei é o amor. Quem escreve isso é Paulo, na Epístola aos Romanos, capítulo 1, capítulo 13, versículo 10. São elementos básicos do caráter ativo do amor. São 4 elementos a serem considerados para que a gente realmente aprenda a arte de amar. É o cuidado, a responsabilidade, o respeito e o conhecimento. Conhecimento é básico se nós nos conhecemos a nós, se já nos descobrimos como realmente somos, se já nos sabemos essência divina, então transferir esse conhecimento no trato para com o nosso semelhante não é tão difícil, é próprio, de nós considerarmos isso. A responsabilidade é nós nos sentirmos participantes pertencentes a essa raça, a essa humanidade. Então, precisamos lembrar que o que fazemos aos outros, estamos fazendo, na verdade, a nós mesmos. E isso vai puxando para o respeito, que vem a ser o respitere, olhar, olhar de novo, olhar dentro, buscar entender, compreender, acolher. E o cuidado, que é o zelo, é, sobretudo, fazer ao outro o que nós gostaríamos que nos fosse feito. O respeito, então, é ter conhecimento da individualidade singular do outro, vê-lo em seus próprios termos. Isso é respeito. O amor é uma atitude, uma orientação de caráter que determina a relação de alguém para com o mundo como um todo. Se amo alguém, amo todos, amo a vida. Então, nessa afirmação de que amamos a vida, é uma afirmação que vai nos trazer uma reflexão importante, que nós vamos nos considerar como unidade na dimensão da essência. Se amar o outro pressupõe legitimar seus sentimentos, sensações, mesmo que diferentes dos nossos, nós vamos dimensionando o outro como nós e, ao mesmo tempo, respeitando-o como o outro, na sua singularidade. Todo amor que não depende de uma razão externa não se desvanece jamais. É um ato de fé, e quem tiver mesquinha fé terá também mesquinho amor. Isso está no livro A Arte de Amar, de Erich Fromm.
A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus. Neste ensinamento está resumida a lei de justiça, de amor e de caridade. Amar a si é, por definição, amar o outro. Portanto, amar o próximo como a nós mesmos é totalmente interativo. Sua interdependência é originária da própria estrutura da criação. Amar o outro pressupõe legitimar seus sentimentos e sensações. Nós já dissemos, mesmo que esses sensações e sentimentos sejam diferentes dos nossos. Qualquer um é como seu próprio vizinho. Cada um é como seu próximo. Somos todos de uma só natureza, somos um na dimensão da essência. Na medida em que nos identificamos com o outro, conseguimos enxergar com maior precisão e podemos esterilizar a discórdia. Quando nós olhamos no outro e nos permitimos nos identificar com o outro, nós vamos descobrir que, embora o outro siga ou prestigie uma bandeira religiosa diferente, uma bandeira filosófica diferente, seja de uma raça, de uma etnia, de costumes diferentes, mas o que nos identifica, se é a essência humana, então nós podemos nos considerar, então, entendendo, né? E acatando a humanidade uns dos outros. Então, só assim podemos amar o outro. Quando nós nos identificamos com o outro e nos descobrimos que o outro, independente da cor, da etnia, dos costumes, quer a mesma coisa que nós. Todo ser humano quer apenas a felicidade e se libertar do sofrimento. Portanto, todos nós queremos avançar na lei do progresso até alcançarmos aquela perfeição, aquela completude. A realização de tudo aquilo que no nosso patamar evolutivo nos compete realizar. O amor fraterno tem a ver com não aborrecer e nem ficar aborrecido, que isso é uma das principais condições para amar. O amor deve necessariamente existir nas relações que se tenham, não só com a própria família e amigos, mas também com aqueles com os quais se tenha contato, através do trabalho, dos negócios, da profissão, porque não há divisão entre o amor pelos nossos e o amor pelos estranhos. Quem se expressa assim é o rabino Newton Bonder, uma obra que faz parte de uma trilogia escrita por ele, que se chama A Cabala da Inveja. Nós nos lembramos, então, quando tratamos do amor fraterno, daquela ocorrência numa cidade grande, em que uma menina pequena, frágil, carrega todas as manhãs o seu irmão que é aleijado, que é deficiente, impedido de caminhar. Ela o carrega no colo. E um rapaz a observa. E a observou por uns 3, 4 dias, vendo que todas as manhãs ela se entregava àquela tarefa de conduzir com o próprio esforço aquele irmão, aquela criatura maior que ela, mais pesada que ela. Então ele o observador acercou-se da garota e disse para ela: escuta, ele não é muito pesado para você? Você não quer ajuda? Você precisa de ajuda. E ela diz: não, ele não é pesado, ele é meu irmão. Então, é muito bonito isso.
né? Nós não sentirmos peso, fardo, quando de fato amamos. Porque a mais fundamental espécie de amor, que alicerça todos os outros tipos de amor, é o amor fraterno. Amor por todos os seres humanos, amor entre iguais. Nós sabemos que há diferentes tipos de amor. O amor entre casais, o amor materno, o amor filial, o amor paterno, o amor a uma causa, a um ideal, amor a Deus, amor ao inimigo. Então, nós sabemos que de todos os tipos de amor, aquele que fundamenta o desenvolvimento de todos eles é o amor entre iguais, o amor fraterno. E quanto ao amor ao inimigo, importa muito considerar. Porque nós, além dos nossos próprios adversários íntimos, que são o egoísmo, a indiferença, a intolerância, a impaciência, e esses precisamos realmente vencer a pouco e pouco, sem desânimo, sem desespero, mas com uma observação atenta de nós mesmos, procurando a autoiluminação, procurando a compreensão da nossa realidade íntima e nos dispondo a aparar as arestas do nosso campo íntimo. Nós ainda temos muitos adversários, porque nós temos vivido muitas existências na carne. E no tempo em que nós éramos ainda mais infantis ou mais rudes, nós infringimos muitas regras de convivência. Nós falhamos em relação à ética, nós falhamos em relação ao nosso próximo, desrespeitando, ou com a nossa ganância, ou com a infidelidade. Muitas vezes nós resvalamos nos caminhos dos enganos, das falhas, e magoamos muita gente. E hoje retornamos nesse lar que nos é designado, em que nós fomos colocados, nesse ambiente de trabalho ou na situação ou nas circunstâncias que encontramos, porque precisamos, além de aprender mais nessa encarnação, nos quitarmos perante a lei divina. Então, em Êxodos, há um caso que é comentado depois num dos livros do judaísmo. Diz assim: se vires o asno daquele que odeias estirado ao chão por causa de sua carga, não passarás ao largo, mas liberarás o asno e seu dono. Isso está em Êxodos 23:5. Então, naquele tempo, que mal havia carroça, né, para transportar cargas, se usava asnos, animais. Não tinha automóvel, nem trem de ferro, nem locomotivas, nem ônibus, nem aviões, nem barcos. Então, era costume utilizar o esforço dos animais, nossos irmãos. Então, nessa ocasião, em que um inimigo se encontra e testemunha que naquele lugar um inimigo seu, que estava transportando uma carga, foi acometido desse desastre, a carga toda caiu ao chão e ele estava sozinho. Então aquele suposto inimigo que vê isso, por causa da sua tradição, por causa do que lhe ia na alma, ele abre mão da inimizade e ajuda aquele suposto inimigo a recolocar sobre o animal a carga. O que teria feito esse homem voltar e não passar ao largo? Há um comentário sobre isso, que é a natural solidariedade e sincronismo humanos. O que faz que o homem volte é o amor que não tem razão externa. Em seu coração, no somatório de sua individualidade e na sua tradição, foi possível a este homem expressar um amor genérico ao mundo e a seu Criador. Amor esse que encontrou
como agente o outro, que necessitava de sua ajuda. O fato de este ser seu inimigo era irrelevante. Como seria irrelevante se fosse seu amigo. Amor no qual acreditamos e valorizamos aquilo que em nós é imagem e semelhança divina. E aqui torna a reafirmar: sem tornarmos o outro como nós mesmos, não podemos amá-lo. Neste reconhecimento do um dentro do outro é que consiste o caminho do crescimento da consciência humana e da própria vida. Importa considerar isso. É muito relevante, né, essa percepção de que somos um na essência. Jesus chega ao clímax de suas instruções, então, quando ele ordena que os inimigos devem ser amados, não apenas perdoados. Por quê? Porque é um amor a nós mesmos. Odiar é uma forma de dependência, de aprisionamento ao outro. Jesus nos ensina, como terapia, em favor de nós mesmos, abrirmos mão da mágoa e treinarmos o perdão. Nos ensina a superar a perfeição humana e dá-nos como modelo a imitar a perfeição divina. Assemelhamo-nos ao Pai pelas qualidades que podemos imitar: o amor, misericórdia e a humildade. Só o bem praticado em favor de quem nos faça o mal, os nossos adversários, inimigos, é que se consegue extirpar a dor e o sofrimento da face da terra. Para ser cristão, não basta fazer como os outros. O apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, atestou a perenidade do amor quando afirmou que ele jamais se acaba. O amor é a presença do Criador na criatura. Tudo passará, mas o amor permanecerá. É o sentimento transcendente, atemporal, que foge a qualquer limitação da matéria. Ante a excelsitude do amor e sua filha dileta, a caridade é o amor em ação. Foi que Tiago ensinou. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. E a doutrina espírita instituiu como estandarte: fora da caridade não há salvação. Fora do amor não há libertação, não há redenção. E para a gente praticar, aprender o real amor, o amor verdadeiro, precisamos nos autoconhecer, nos autogovernar, nos educarmos. Então, alguns lembretes para afirmarmos essa convicção. De nada adianta, diz Paulo, 13, 1 a 8, em Coríntios, na Epístola aos Coríntios. De nada adianta falar a língua dos homens e dos anjos e ter o dom da profecia se não houver amor. A caridade é amor em ação. A compaixão envolve o elemento de conhecimento e de identificação. O amor ao desesperado, ao pobre, ao estranho, é o começo do amor fraterno. Todos somos um, núcleo comum a todos os homens, amor entre iguais. Quando a humanidade vivenciar esse tipo de amor, teremos aprendido a lei do amor, da justiça e da caridade. Não ferir, amparar, acolher, celebrar a vida em sua manifestação. A vida não tem nada errado nela. Ela não tem que ser modificada e alterada. Ela tem que ser celebrada, amparada, porque a vida merece homenagem. E todos nós aqui estamos
despertando para esse sentido de maravilhamento, de encantamento com essa obra divina que testemunhamos a cada hora. Testemunhamos quando temos olhos de ver, olhos de benção e ouvidos de ouvir. Não ferir, amparar, acolher, celebrar a vida em sua manifestação. Educar-se, amar-se e amar o outro. Eis o desafio para o nosso tempo. E como conclusão, trazemos de Meister Eckhart, da tradução inglesa de Blackery, Londres, 1955, esses dizeres: se te amas, amas a todos os demais como a ti mesmo. Enquanto amares outra pessoa menos do que amas a ti mesmo, não conseguirás realmente amar a ti mesmo. Mas, se a todos amares igualmente, sem exclusão de ti, amá-los-á como uma só pessoa, e essa pessoa é tanto Deus quanto o homem. Assim, grande e reto é aquele que, amando-se, ama a todos igualmente. Que nós busquemos, então, essa alegria na prática, no treino do amor, que é a solução para todos os problemas da humanidade. Que Jesus nos ampare e nos abençoe a todos. Obrigada pela atenção.